A paz do Senhor, queridos irmãos, que Deus em Cristo abençoe você e a Escola Bíblica Dominical. Antes de começar, quero mandar um abraço aqui para alguns irmãos que comentaram o último vídeo. A irmã Edilene Araújo, irmão Francisco Silva, Francisco Santos, Renato Chaves, Fábio Neres, Mauro Enzo, Marlene Guedes, Edilene. Que Deus em Cristo abençoe vocês, né, por estarem aí acompanhando o nosso trabalho. Continuem aí sempre comentando, nos ajudando, que nós vamos prosseguindo com a graça do Senhor. Vamos lá então? Relacionamentos, um tipo de guerra espiritual. Esse é o nosso tema, lição de número 7, 15 de maio. Vamos prosseguindo então. Referências bíblicas está situada em Mateus 5:13, do 43 ao 45. Fundamento, Lucas 10:27. Respondeu-lhe o homem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. O teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui fala muito de relacionamento, né? Temos como objetivo geral entender que os relacionamentos foram ensinados e incentivados por Cristo pelos apóstolos, pois confrontam o orgulho e despertam o espírito comunitário. Isso aqui por isso que é importante viver em comunidade, né, com a igreja local, porque o Senhor desperta esse espírito comunitário de viver em grupo, né? O homem foi criado um ser relacional. Desde o início nós vemos isso nas Sagradas Escrituras. Objetivos específicos são 3. Primeiro, mostrar a importância da aproximação da igreja e de todos os segmentos sociais. Então, você pode trabalhar isso, chamar a turma para participar nesse sentido. Demonstrar que a influência da igreja na sociedade é maior quando os cristãos são autênticos, é claro. Autenticidade, né? Não falando da boca para fora, não com falsidade, não sendo crente somente dentro do templo, né? Analisar a importância da infiltração responsável do cristão na sociedade para uma influência saudável. Ok. Vamos lá. Vamos ganhar tempo aqui na introdução. A visibilidade da igreja no mundo. A importância do cristão no mundo. Isso aqui é muito importante, irmãos. O Senhor manifesta a sua presença no mundo como? Principalmente, é claro, de outras formas, mas também através dos seus filhos, através dos seus discípulos, que hoje é a sua igreja, né? Que tem a paz e o amor de Cristo. Quem tem a paz e o amor de Cristo paga o mal com o bem, o ódio com o amor. Irmãos, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros, que isso aqui não é fácil. A quem você querer bem a quem quer mal a você. Você pagar o mal com o bem. Mas é assim, quem tem a mente de Cristo pensa dessa forma. Eu vi certa feita em uma reportagem um camarada que matou o filho de uma pessoa e essa mãe estava com o coração destroçado. E mesmo assim ela deu uma entrevista e falou: olha, eu o perdoo e eu quero que ele conheça a Jesus Cristo Salvador. Então, não é fácil para uma mãe liberar perdão de uma forma como essa, né? E às vezes a gente fica irado e a gente fala: eu sou a favor da pena de morte, tem que morrer. A gente vê os crimes hediondos, né? Acontecendo a cada dia mais, e a gente tem essa tendência de se revoltar e falar assim: eu sou a favor da pena de morte, mas a gente tem que entender que a salvação, o amor de Cristo são para todos. Vinde a mim, todos que estáis cansado e sobrecarregado. Então, quem tem o amor de Cristo paga o mal com o bem. E nós temos que amar, nós temos que levar o evangelho com amor, né? Levar o evangelho com amor a essas pessoas. Deus se manifesta ao mundo
de duas formas principais. Primeiro, de uma forma geral, que eu vou já explicar para você, e segundo, de uma forma especial. Dessas duas formas, Deus se manifesta ao mundo de duas formas, duas principais formas, é claro. De uma forma geral e de uma forma especial ou específica, tá bom? Olha só, vamos falar da forma geral. Como Deus se revela? Se você prestar atenção, você pergunta, pastor, e lá naquelas tribos, lá no meio do mato, onde não tem ninguém, ninguém nunca chegou, e tem os nativos lá esquecidos, como é que Deus se revela a essas pessoas? Se lá não tem Bíblia, se lá não tem missionário, se lá não tem, né? Mas Deus tem a sua maneira de se revelar através da natureza. Então a revelação geral, ela vem através da natureza. Eu lembro que quando eu me converti, aqui onde eu moro, tem uns lugares aqui de montanhas, e eu, após a conversão, eu fui fazer uma caminhada e ali eu vi o pôr do sol, o sol se pondo ali entre as montanhas e aquela visão tão bonita, tão longínqua. E eu senti a presença de Deus ali, vendo aquela grandiosidade daquelas montanhas, tudo, né, o poder ali, o sol se pondo, aquela imagem bonita, e eu vi a mão de Deus na criação. Né? Então Deus se revela através da natureza. E também através da providência. Né? Deus derrama a chuva, a Bíblia fala que ele derrama a chuva sobre os bons, sobre os ruins, né? E também através da consciência. Ele trabalha as pessoas, sabe que existe um ser supremo, sabe que a pessoa não surgiu do nada, a perfeição da natureza, a perfeição do corpo humano, tudo isso, né? Então, o Senhor, ele trabalha na consciência humana, ele se revela, né? Ele se revela de uma forma através da consciência humana. E essa é a revelação geral. E aqui a revelação especial ou específica, né? Que é já no tempo da graça o Senhor se revela aqui através de Cristo, né? E Deus se revela também através da Escritura. Então preste bem atenção à importância das Escrituras Sagradas, né? O Senhor se revela. Se você quer conhecer alguém, compra a biografia dele e lê. Né? Compra a biografia. Quando você lê a biografia, você vai ver, você vai conhecer mais daquela pessoa, tá bom? Você vai conhecer mais. E nós também quer conhecer mais ao Senhor? Leia a biografia dele, que é a Bíblia Sagrada. Ok? Então a Escritura, o Senhor se revela de forma específica. Por quê? Porque quem lê as Escrituras, né, com a presença do Senhor, o Senhor se revela a esta pessoa. E a pessoa vai ter o conhecimento e através do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, entenderam aqui, ó, revelação geral e revelação especial. Correto? Prosseguindo então. O trabalho da igreja fora do prédio. Nós somos... Olha aqui, eu coloquei aqui uma frase de Billy Graham. Olha que interessante. Olha o que ele diz. Isso aqui resume esse tópico. Diz assim: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e o sermão que o mundo está prestando atenção. Então não adianta eu gritar, pregar, né, uma coisa e demonstrar outra coisa na minha vida. Não passa de palavras. Não adianta eu gritar lá na feira, aceita Jesus, faz isso, faz aquilo. Se aí passa um vizinho e olha, ixi, esse aí. Ou seja, o meu testemunho pessoal não confirma aquilo que está saindo da minha boca, não confirma as minhas palavras. Então Billy Graham foi muito feliz quando ele afirmou que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. O mundo, às vezes, não vai ter a curiosidade de pegar a Bíblia e ler a Bíblia, não. Vai olhar para você que é servo de Deus, vai olhar para nós,
Por isso que o mundo aponta, por isso que o mundo observa o servo do Senhor. E por isso que quando nós erramos, eles estão ali, ó, e tal, depois diz que é crente e tal, né? Porque eles esperam de nós, né, que seguimos a palavra de Deus, uma retidão, uma honestidade, né? Então, Billy Graham foi muito feliz em afirmar isso. O cristão deve ser luz e sal. A luz brilha em meio às trevas e o sal tempera o que está insípido. Então, preste bem atenção, isso aqui é interessante, porque se você prestar atenção, existe aqui algumas coisas que são corriqueiras dentro do templo. Preste atenção nisso. Ser cristão dentro do templo é fácil. Levantar a mão, dar um glória a Deus, ir no culto no domingo, tranquilo, muito fácil. Exortar os irmãos sem olhar para si. Acontece. As pessoas falam, olha irmãos, venham para a escola bíblica. E ele mesmo não vem. Olha irmãos, venham para o culto de ensinamento, mas ele mesmo. Que poder tem esta palavra? Que peso tem essa palavra? Né? Aí cai naquele dito popular, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. As palavras perdem aí o seu sentido, né? A dupla personalidade está presente na vida de alguns. É outra afirmativa que a pessoa é uma bênção dentro da igreja, é uma bênção ali dentro do templo, né? Dentro do templo. E quando sai dele, na escola não tem bom testemunho, na faculdade não tem bom testemunho, com seus vizinhos não tem bom testemunho, na sua rua não tem bom testemunho, nem no seu trabalho. Então alguma coisa está errada, está vivendo aí uma dupla personalidade. Quando está no meio dos ímpios, se parece ímpio. Mas não é como o Paulo falou, para ganhar o ímpio. É porque realmente ele está sendo influenciado. Né? Falar é fácil, o difícil é pregar sem palavras, através do testemunho pessoal. É isso aqui, irmãos. Ó. É isso aqui. O foco aqui, ó. O foco aqui é nesse ponto 4 aqui, ó. Falar é fácil, o difícil é pregar sem palavras, através do testemunho pessoal. Para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo em você. E olhar e falar, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Quando ele fala, tem alguma coisa diferente. Quando essa pessoa, ela trata as pessoas diferente. Nós vemos amor como ela se porta. Aí que é a grande diferença. E isso aqui abre uma porta para você pregar o evangelho. Isso já aconteceu comigo, eu trabalhei em uma empresa, né? Alguém ficou me observando e falou, rapaz, você trabalha diferente, o que é que você tem assim? Aí foi a porta que Deus abriu. Aí eu falei, olha, é porque eu sou, né, servo do Senhor e o Espírito Santo do Senhor habita em mim e tal. E comecei a conversar com aquela pessoa, né? E ali falei, né? Foi uma porta que Deus abriu para que a gente fale do seu amor. Preste bem atenção, ó. Irmãos, os irmãos vão perdoando, eu estou com um problema na garganta aqui que não está muito bom. De volta e meia eu tenho que ficar, né, aqui, não está muito legal minha garganta. Vocês vão perdoando aí e vão orando também por mim. Irmãos, então não é fácil, né? Não é fácil você pregar sem palavras, você ser exemplo. É um peso que recai sobre nós quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós passamos a representar o corpo de Cristo na terra. Nós não vimos aqui antes que nós somos, né, conhecidos nós somos, o Senhor se revela ao mundo através dos seus filhos. Está aqui, ó, João 15:8, né? Então, olha a responsabilidade que cai sobre o servo de Deus.
né? Olha a responsabilidade. 1.3, vivendo na contramão dos padrões mundanos, humanos, né? Olha só, aqui, ó, aqui existe dois imperativos, tá? Ó, primeiro, o imperativo do Senhor é vinde. Vinde quem? Todos. Todos que estáis cansados e sobrecarregados. E o segundo imperativo do Senhor, primeiro é vinde. Aí você já veio, já faz parte da igreja local. Aí você já está habituado, você já conheceu a palavra, você já sentou, você já aprendeu, você já está experimentado, é um servo de Deus exemplar, está no ponto de compartilhar com outras pessoas o Evangelho de Cristo. Então vinde, primeiro vinde, conhecei, experimentai. Né? E o segundo imperativo de Deus é ide. Ide para onde? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, primeiro vinde, não é só para você ficar, não é só para você ficar, né? É dentro do prédio, dentro do templo. E depois ide, né? Vinde e depois ide. Ide pregai o evangelho. Prega para o seu vizinho, prega no metrô, prega onde Deus te der a oportunidade, ok? Vamos lá, prosseguindo, vivendo na contramão dos padrões humanos. Jesus nos deu o exemplo de como nos relacionar com pessoas fora do seu grupo. Pessoal, olha, eu recomendo aos professores trabalhar isso. Tá? Volta e meia, já aconteceu muito nesses 14 anos de ministério pastoral, e que as pessoas vêm e perguntam para mim, falam, pastor, na minha família, muitos não são crentes e me chamaram para o aniversário, mas vai ter bebida, vai ter música mundana, vai ter tudo aquilo. Eu posso ir? E a minha resposta sempre é uma, eu falo, depende. Por quê? Porque depende. Se você for maduro o suficiente para não se deixar influenciar ou se contaminar, você deve, é claro que você deve ir. E você não deve jamais cortar o relacionamento com seus familiares, sabendo que nós estamos indo na contramão do mundo. Né? Alguém já nadou contra a correnteza, um tanto que é difícil. Né? Então, nós temos essa dificuldade. Portanto, nós temos que sair. Nós temos que anunciar o Evangelho de Cristo. Então, existem pessoas, aquelas a quais ainda não estão preparadas, que vão se sentir tentadas, que vão se sentir, né, que ainda não estão, principalmente o caso dos neófitos, né, de estar em alguns ambientes os quais saíram há pouco tempo. Né? Então, isso pode trazer algum perigo a qual ele venha se sentir atraído e venha decair. Alguém disse, isso aqui é uma historinha que veio, né, que o nosso comentarista aqui colocou na revista, muito interessante também, ó. Alguém disse, ele não pode beber bebida alcoólica, porque ele é crente. E o crente responde, pelo contrário, eu posso escolher tomar ou não tomar, mas você não. Então quer dizer o quê? Que a pessoa está escravizada. Quem está livre é o crente. Né? A pessoa não tem o poder de falar, não, eu não quero, eu não vou beber, porque ela está escravizada pelo vício. Mas o crente não. O crente ele tem a liberdade. E ele olha e ele fala, não, isso não me convém, isso não vai me trazer benefício. Ele pode fazer? Pode. Ele pode fazer, mas ele analisa, ele tem a mente de Cristo, né? Ele não vai entrar por caminhos que não vai lhe trazer benefício algum. É a sinopse. Pessoal, o sal no saleiro, o sal dentro do saleiro não funciona, tá? O sal só dentro do saleiro, e ele vai continuar sendo sal, não vai fazer diferença alguma. Vós sois o sal da terra. O
O mundo precisa de sal para ter sabor. O sal fala de equilíbrio. Coloca sal demais, não vai ficar bom. Tira todo o sal, não vai ficar bom. Fala de tempero, fala de equilíbrio, fala de maturidade. O sal tem o poder de preservação. Isso aqui a gente vai falar mais à frente em um tópico só. O sal ele preserva. No tempo a qual não tinha geladeiras, né, esses equipamentos de refrigeração, as pessoas ainda hoje, né, salga ali o peixe, salga a carne, né, a qual preserva a integridade da carne. Então o sal tem o poder de preservação. O sal tem o poder medicinal, né? Poder medicinal, você lê lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 4, poder de cura, né? É muito interessante isso. Então, preste atenção, por isso que o sal, há essa tipologia, essa comparação do sal com o crente. Vós sois o sal. Então, é você que traz, você como sal, você traz o equilíbrio. Você como sal tem o poder de preservação. Você como sal tem poder medicinal, ou seja, você tem poder de cura. O Senhor te dá autoridade. Então, nosso objetivo é isso aqui, é salgar o mundo, né? É trazer esse equilíbrio, é trazer o sabor. Aí você pergunta, é por isso que está escrito, né? Se não salgar, não tem valor algum, né? Porque um sal que não salga não presta para nada, não é isso? O sal evita a degeneração, foi o que a gente acabou de falar, né? Então o sal, se ele não cumprir a sua função de salgar, ele não presta para nada. Está em Marcos capítulo 9, versículo 5. Na vida espiritual, isso é uma tragédia, levando a pessoa a ser humilhada, apontada, pisada, desprezada pelos homens, pelo seu mau testemunho diante dos incrédulos. Então, olha só, a palavra fala que se o sal não salgar, ele só serve para ser pisado pelos homens. Isso fala da humilhação, ou seja, a pessoa prega uma coisa e vive outra. Pessoa que não tem palavra, uma pessoa que tem um mau testemunho diante dos incrédulos. Uma pessoa que ela é apontada, fala, depois diz que é crente, compra e não paga. Depois diz que é crente, tem um nome sujo no SPC, Serasa. Então, veja só que complicado isso, né? Então, o testemunho pessoal, irmãos, vale muito. Vamos falar menos e vamos preocupar mais em ser, né? Vamos preocupar em ser mais do que em falar. Nós temos que ser. Seja servo de Deus, tenha um bom testemunho. Não adianta você falar. Eu sou crente, sou servo de Deus, eu sou igreja, eu sou noiva do Cordeiro, mas que os testemunhos não dizem a mesma coisa, né? Então resta nos voltar aqui, resta nos voltar à palavra, né? Voltar a praticar aí as primeiras obras, né? A igreja verdadeira é avessa a estrelismos, né? Assim como o sal cumpre sua função, e logo que, quando você salga ali, a carne vai fazer aquele churrasco abençoado, e quando você vai fazer, coloca ali a carne, coloca o sal, de primeira mão você começa até a ver o sal, depois o sal vai se dissolvendo, vai infiltrando na carne, logo depois você quase não vê o sal. A verdadeira igreja também é discreta e procura evidenciar Cristo e não o homem. A gente tem visto isso, pastores chamando a atenção, pastores querendo ser ali o centro. Isso fala de antropocentrismo, isto fala de humanismo, isso fala de egocentrismo, de colocar o homem no centro. E na igreja de Cristo não há lugar para isso. A verdadeira igreja não é estrela, não há popstar. Não, o Senhor ele está procurando verdadeiros adoradores. Vamos aprender com João Batista.
Ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Então toda honra, toda glória não é ao homem, é a Deus, não é ao homem. Então toda honra, toda glória seja dada a Deus. A verdadeira igreja, ela não tem as estrelas. A verdadeira igreja de Cristo, ela só adora uma estrela, que é a estrela da manhã, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Você pode sim admirar o homem de Deus, o servo de Deus, olhar, ver características do Senhor naquela pessoa, louvar a Deus pela vida daquela pessoa, mas tome cuidado. Estrela não, popstar dentro da igreja não. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. Propósito do verdadeiro cristão. Tópico 3, caminhando aqui para o final. A separação do mundo e não das pessoas. Pessoal, quero chamar a atenção para vocês nesse tópico aqui. A missão da igreja é evangelizar. Isso implica em relacionar-se com as pessoas. Isso não significa praticar os atos pecaminosos para mostrar empatia. Pelo contrário, a firmeza e maturidade do crente servirá de exemplo para o não crente. Então, como é que você vai evangelizar se você não se relacionar com as pessoas? É aquele caso que eu falei para os irmãos, da pessoa estar em certos lugares. Tem uma festa familiar, você deve ir. Se você tem a maturidade, se você tem a intenção de falar de Jesus para alguém, para os seus familiares, para você ganhar almas. A Bíblia diz que quem é sábio ganha almas. Quem ganha almas, sábio é. Então, o seu foco sempre tem que ser compartilhar Jesus. Então, você não deve... irmãos, se a gente assim pensar, que a gente... tem crente que beira aí ao radicalismo, né? De falar, não, eu nem converso com o ímpio. Tome cuidado com isso, irmão. Para você não ser um extremista religioso, para a religiosidade não tomar conta da sua vida. Porque nós temos que compartilhar esse evangelho desde o início. Preste atenção na palavra do Senhor, que o Senhor fez o homem um ser relacional. Preste atenção nisso. Desde lá de Gênesis, você vê que na virada do dia o Senhor ia lá, conversava com Adão. Então, e aí logo o Senhor observa, vê que Adão entre os animais ali, e está falando, não, isso aqui não dá certo. Far-lhe-ei uma adjuntora, relacionamento. E tudo isso, o Senhor sempre, quando o homem distanciava de Deus, o Senhor procurava se relacionar com o homem de novo. E o maior método que ele usou foi enviar o seu filho unigênito para nos aproximar dele novamente. Né? Então, preste bem atenção, Deus sempre quer se relacionar com o homem. E isso não mudou. Apesar desse mundo pecaminoso, Deus ainda quer se relacionar com o homem. A Bíblia fala que que a vontade do Senhor é que todos cheguem ao conhecimento da salvação e que nenhum se perca. Então cabe a eu e a você falar desse amor com as pessoas. Você está inserido em um mundo relacional. Então você vai conhecer pessoas no seu trabalho, na sua escola. Agora, porém, você deve influenciar e não ser influenciado. Não é isso? Então, sirva de exemplo. Exemplo para as pessoas que estão em sua volta. Com testemunho pessoal. Deus vai te dar a oportunidade de você falar do amor de Cristo para essas pessoas. Né? E essas pessoas vão te ver como exemplo. Vão te ver como exemplo. E vão seguir o caminho do Senhor. Correto? Certo. O poder da influência. Onde a luz chega, as trevas vão embora. Onde o sal chega, o insípido some. Temos que manter a luz acesa, pois as trevas sempre irá lutar para apagá-la. Como em Mateus 25, né? 3
E 4. Temos que ter reserva de azeite. E este não é dado, tem um preço. Eu vi alguém aí falando de transferência de unção. Eu não creio, viu? Eu, particularmente, não creio. Porque azeite não é de graça. Azeite tem um preço. E azeite tem que se buscar na fonte. É na oração, é no jejum, é buscar diretamente. Se você observar Mateus 25, né, você vai ver que ali aquelas moças, as 5 prudentes e as 5 loucas, é interessante você meditar nisso, que todas elas dormiram. Isso fala da nossa herança adâmica pecaminosa, que todos nós somos falhos. Não tem estrela, não tem popstar. Nós somos falhos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas pela sua infinita misericórdia e graça, nos chamou novamente. E somos chamados filhos de Deus. Né? Isso é maravilhoso, irmãos. Então, todas elas dormiram. E quando o noivo chegou, aquelas 5 que não tinham azeite, chegou para as outras que tinham o azeite, falou, dai-nos o azeite. E ela falou, não, senhor, não, senhora, o azeite aqui é nosso. Então o azeite tem um preço, vai e compre para você. Olha só, irmãos. Então busque, tenha reserva de azeite. Não deixe a luz apagar. Não deixe a luz apagar. Em Levítico 6, fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não deixe essa luz, a luz do evangelho pleno, verdadeiro, se apague. Seja luz, aonde quer que você vá. Seja honesto. Seja a sua palavra seja sim, não, não. Pregue Cristo sem palavras, para que as pessoas olhem em você e vejam a luz do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Fazer amigos com o uso de bens materiais. Isso aqui pode parecer, né? Soar meio estranho, não é isso? Fazer amigos com o uso de bens materiais. Mas você vai entender isso aqui. A parábola do mordomo infiel. Essa parábola, lá em Lucas 16, ela é muito polêmica, que algumas pessoas entendem que isso aqui é um aval, uma autorização para que você venha ser infiel, mas não é nada disso. Isso aqui não é uma autorização para a gente agirmos, para que nós venhamos a agir com infidelidade, jamais. Porém, o Senhor quer destacar aqui nesta parábola que aquilo que vem à nossa mão, nós temos que usar com sabedoria, a providência para o futuro. Esse mordomo, mesmo infiel, ele teve uma visão do futuro, uma providência futura. Né? Então aqui a gente aprende que nós devemos usar daquilo, dos bens materiais, para, através dos bens materiais, nós alcançarmos as vidas. Eu não falei que o foco da igreja é ganhar almas? Essa é a missão da igreja. Né? Tem sido muito relevante o uso de bens de primeira necessidade para se ter acesso às pessoas, tendo como segundo passo levá-las a Jesus. Então não é importante, olha só como você abre uma porta. Você leva uma cesta básica para alguém. Então você está ajudando aquela pessoa. A pessoa você já está ganhando aquela pessoa. Você está demonstrando que se preocupa com aquela pessoa. Então aí já abre-se então uma porta para o segundo passo, que é levar a Jesus, pregar o evangelho. Então ali você chega com os bens de primeira necessidade, uma cesta básica, você chega ajudando aquela pessoa. E em segundo lugar, a porta vai se abrir. Você vai ganhar aquela pessoa primeiro para você e depois para Jesus. E aí você compartilha o evangelho.
e aquela pessoa será alcançada pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu costumo dizer na igreja que se você tem mais do que você precisa, eu estou falando de bens materiais, se você tem mais do que você precisa, é porque o Senhor colocou em tuas mãos para que você ajude alguém. Se você tem mais do que precisa, ajuda alguém que não tem nada. Se o Senhor te deu mais do que você precisa, é para que você o represente o Senhor e faça essa obra. Tantas pessoas estão precisando. Então, talvez para você uma cesta básica não é nada, mas para outra pessoa você nem imagina o valor que tem uma cesta básica para a pessoa que está passando necessidade, tá bom? Então use os seus bens com sabedoria, tá bom? Vamos concluir aqui. Há infinitas maneiras de fixar relacionamentos com muitas pessoas, em diferentes lugares e circunstâncias, e com elas compartilhar a fé e o amor de Cristo. Às vezes é preciso quebrar protocolos, romper preconceitos e ajudar alguém em dificuldade. Sempre pensando em ganhar primeiro a pessoa para você, foi o que eu acabei de falar, e depois para Jesus. Isso também é uma guerra na dimensão espiritual, pois é muito mais confortável cada um assumir a postura do politicamente correto e não dar a mínima para ninguém. De falar assim, não, eu estou bem, o resto é resto. Eu estou bem, né? A minha despensa está cheia, o próximo é que se vire, que trabalhe. É muito fácil fazer isso. Mas quem tem a fé, quem tem o amor de Cristo, irmãos, ele se sente na obrigação de ajudar. E nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes nós falamos em pecado, somente na área da ação. Aquilo que você fez, você pecou. Aí eu pergunto para você, e os pecados de omissão? Aqueles pecados a qual era para você fazer algo e você não fez. Era para você compartilhar o evangelho, mas você não compartilhou. Alguém certa feita falou para mim que tinha um vizinho e que a pessoa sentiu de Deus de compartilhar o evangelho com aquele vizinho, sentiu de Deus de compartilhar e não compartilhou, ficou com aquela luta no coração, falou, não, é de mim, não, eu não sei falar direito, eu não vou falar. E passou pouco tempo, aquele vizinho veio a óbito, veio a falecer. Então, olha só, irmãos, que sentimento de frustração, né? Isso é muito pecados de omissão, quando a gente deve fazer algo e não faz. Assim é na área financeira, se Deus nos deu, vamos fazer o bem, vamos usar, né, o dinheiro, vamos usar os bens para glorificar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas conheçam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos ver aqui a nossa revisão, ó. Revisãozinha para você com as respostas. Eu aconselho você, tá bom, a chamar a participação dos alunos. Convide seus alunos, né? Começa a aula com uma pergunta. Coloque lá no quadro, coloca no slide bem grande. Até onde o cristão pode ir? Quais os ambientes que o cristão pode ir? Abra o debate na sala, compartilhe, pergunte, né? Chame a participação dos alunos. Eu sei que alguns vão falar, não, que o crente não pode ir em tal lugar, não, o crente não pode ir adentrar um bar, o crente não pode adentrar em certos lugares, né? Eu sei que muitos vão falar isso, né? Influenciados aí pela religiosidade. Mas o cristão maduro, o cristão que construiu, que edificou a sua casa sobre a rocha, ele pode adentrar a esses lugares, sim. Esse tem a palavra do Senhor como fundamento e ele vai ganhar almas onde quer que esteja, com autoridade, com maturidade e conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Deus em Cristo abençoe. Um grande abraço, que a sua escola bíblica dominical seja uma bênção.